inteligência é um conceito tradicional, é uma capacidade inata, geral, única, que permite aos indivíduos uma performance maior ou menor em qualquer área de atuação. Isso é medido pelo famoso teste de QI, né? As pessoas são qualificadas ou desqualificadas de acordo com esse teste de QI. O Howard Gardner, ele trouxe uma abordagem nova. Ele diz que inteligência, ele traz inteligência como uma habilidade para resolver problemas. E aqui eu já gostaria que vocês pensassem nesse conceito do Gardner, se ele realmente tem razão. Nesse contexto que nós estamos vivendo, as coisas mudaram tão de repente. Como é que nós resolvemos muitos dos nossos problemas? Que habilidades que nós desenvolvemos para resolver esses problemas que aconteceram recentemente, né? Então, observem como nós desenvolvemos essa capacidade. E o Gardner sugere que alguns talentos só se desenvolvem porque são valorizados pelo ambiente. E aqui eu chamo a atenção para pais e professores. Se eles só desenvolvem quando eles são valorizados pelo ambiente, observem a nossa importância na vida da criança e do adolescente. O valor que a gente dá, o valor que a gente atribui às coisas que eles fazem, que eles pensam, né? E toda a vida deles. Eu já escutei frases assim, vocês vão se identificar. Tu não vais dar nada na vida. Ouvi isso de um pai e de uma mãe. Ou, aquele aluno é um caso perdido. Já devem ter ouvido essas frases, né? Isso soa como um crime, como um pecado para alguém que está em formação, né? Então, por isso, nós vamos sempre aprendendo mais e questionando mais os nossos conceitos e nos aprimorando na arte de educar. Vou trazer aqui algumas coisas só para a gente se situar uma contextualização. No início do século XX, Binet, um francês, criou esse instrumento para testar a habilidade das crianças na área verbal e lógica. Isso quer dizer, português e matemática na escola. Podem observar, quem é professora sabe, né? Se o aluno vai bem em português e matemática, raramente ele vai ser reprovado por causa de outras disciplinas. São essas duas habilidades apenas que são medidas e, passando por isso, ele está aprovado. Mas quantas vezes ele reprova em matemática, reprova em português, e ele é tão bom em outras coisas, né? Nos anos 80, Gardner se valeu dos avanços da neurociência, estudou e observou crianças normais e crianças superdotadas, adultos com lesões cerebrais e crianças excepcionais, estudou o cérebro dessas pessoas e questionou a tradicional visão da inteligência. Gente, até essa data, só era possível estudar o cérebro fatiando depois da pessoa num cadáver. O cérebro era fatiado e estudado. A partir da ressonância magnética, o cérebro pôde ser estudado em seres vivos. E aí, o grande avanço que trouxe isso para a ciência. Então, ele redefiniu a inteligência à luz das origens biológicas como habilidade para resolver problemas. Ok, até aí? E ele, então, definiu inteligências no plural mesmo. Linguística, lógica, matemática, musical, sinestésica, espacial, intrapessoal, interpessoal, e depois, mais tarde, ele acrescentou mais duas que ainda estão em estudos, naturalista e existencial. Nós vamos ver agora um pouquinho, gente, um pouquinho de cada uma delas para a gente conhecer e se autoconhecer também, né? A inteligência linguística é aquela habilidade
para lidar com as palavras, com a expressão verbal, é a inteligência da comunicação oral e escrita, e não tem relação com a cultura da pessoa. Muitas vezes, um analfabeto, ele é um ótimo comunicador. Vocês conhecem a literatura de cordel, vocês conhecem muitas coisas, gente simples que sabe se comunicar tão bem, né? Então, não tem a ver com a cultura. Usar a linguagem para convencer, estimular, transmitir informações ou simplesmente agradar. Exemplo disso são os oradores, escritores, poetas, jornalistas, publicitários. E eu trago a imagem aqui do Vinícius de Moraes, do Obama, e destaco aqui o Obama saiu do anonimato, ninguém conhecia ele antes de se candidatar, né? Ele saiu do anonimato para a presidência dos Estados Unidos, muito se deve à capacidade de comunicação. Observem por aí. Aqui embaixo também tem uma outra imagem de alguém que usou muito da sua habilidade linguística, da sua inteligência linguística, que foi o Hitler e o assessor dele, né? Usou a habilidade para um fim que a gente não gostaria. A próxima é a linguagem lógico-matemática, que é aquela capacidade de analisar e resolver operações matemáticas, questões científicas, é associada com a ideia tradicional da inteligência. Pessoa que sabe somar, diminuir de cabeça, dividir, multiplicar com destreza. Essa é a inteligência lógico-matemática. São os matemáticos, os engenheiros, cientistas físicos. Eu trago aqui a imagem do Einstein, né? E o Einstein, na escola, ele era muito bom em matemática e ciências, mas considerado um aluno péssimo em outras disciplinas. Dessa paisagem, um arquiteto observa a paisagem e visualiza essa casa. Aqui eu tenho a imagem da Pietà, cantinho esquerdo, e perguntaram para o Michelangelo como é que ele conseguia, como é que ele conseguia de uma pedra bruta formar uma imagem, como é que isso era possível? E ele disse, é fácil, eu primeiro enxergo a obra, depois eu tiro os excessos. Observaram o que é a inteligência espacial nesse caso? Agora, uma inteligência outra, chamada intrapessoal, que é a capacidade de se conhecer, de estar bem consigo mesmo, de administrar os próprios sentimentos a favor dos seus projetos, inclui disciplina, autoestima, autoaceitação. Exemplo, escritores, psicoterapeutas, conselheiros, e eu quero chamar muita atenção dessa inteligência intrapessoal para esse momento, e quero chamar a atenção dessa inteligência para nós, pais, mães e professores. Pais, mães e professores precisam estar bem consigo mesmos para poder lidar com seu entorno, com o outro. Precisa administrar os seus sentimentos, precisa ter maturidade naquilo que faz, naquilo que diz. Conhecer-se em primeiro lugar, né? O mundo exterior hoje está uma pandemia, mas o meu interior como é que está? Como é que eu deixo a minha família aqui em casa? Uma pandemia também? Como é que nós estamos educando? A pandemia lá fora é uma coisa, aqui dentro de casa não pode ser uma pandemia, né? Nós, pais e mães, temos que administrar isso com muita consciência, porque isso terá reflexos também na vida dele. Nosso interior precisa estar bem, né? Tanto para a gente, como mãe, como professora, e também para todas as profissões. E aqui já quero chamar a atenção, todas as profissões precisa a pessoa estar bem consigo para estar bem com o outro. E aqui eu trago uma imagem
desse gatinho se vendo no espelho, ele se vê um leão. Também não é para criar esse egocentrismo, eu sou, né, o leão. Então, observe-se no espelho e o que você vê? Olhe-se no espelho e o que você vê? Você vê você mesmo, ou você vê o leão, ou você vê alguma coisa inferior? Não. É essa autoestima, não alta autoestima, mas a autoestima necessária para lidar com os sentimentos, com as coisas do momento. Outra inteligência muito importante para esse momento, que é a interpessoal, né? A habilidade de entender as intenções, motivações e desejos dos outros. Capacidade de compreender as pessoas, de interagir bem com os outros, o que significa ter sensibilidade para o sentido da expressão facial, da voz, do gesto, da postura, responder de forma adequada às situações interpessoais. Gente, os nossos filhos conhecem a gente pelo tom de voz, pela entonação, pelos olhos, por aquele gesto, né? Eles já sabem como é que a gente é por essas manifestações. Então, nesse momento que nós estamos vivendo isolados do mundo, mas muito agrupados dentro da nossa casa, essa inteligência interpessoal tem que funcionar, temos que desenvolver, porque nós vamos ficar muito tempo juntos. E que é muito bom, um tempo muito propício para a escola de pais, que sempre ouvia aquela reclamação dos pais. Mas eu não tenho tempo. Agora, por uma circunstância bem distante, a gente tem bastante tempo para estar com o filho. Aproveite essa inteligência interpessoal, desenvolva essa inteligência interpessoal dentro da sua casa, dentro da sua família, e faça aquilo que a gente sempre quis fazer porque não tinha tempo. Exemplo disso são os terapeutas que sabem escutar, religiosos, até os políticos usam muito bem isso, professores, animadores de espetáculo, porque eles reagem de acordo com o público. É preciso compreender os sentimentos dos outros e reagir de forma adequada a esta compreensão. Quem fazia muito bem isso, gente, era aqui a Madonna. Quem faz muito bem é a Madonna. Ela reage, ela faz aquilo que sente que o público quer. A inteligência é o fator indispensável para propiciar um clima harmonioso nas relações humanas. Não preciso dizer mais nada, né? Essa inteligência que ainda está em estudo, que é a naturalista, traduz-se na sensibilidade para compreender e organizar os objetos, fenômenos e padrões da natureza. Como reconhecer, classificar plantas, animais, minerais, incluindo rochas, gramíneas, toda a variedade de fauna e flora, meio ambiente. Tem gente que tem isso muito exacerbado, né? Voltada para análise e compreensão dos fenômenos da natureza, físicos, climáticos, astronômicos, químicos. Aqui, gente, olha, todas as inteligências devem ser desenvolvidas. Quem é que ensina os seus filhos a olhar para o céu, conhecer as constelações, né? Exemplo aqui, os paisagistas, arquitetos, mateiros. O mateiro, quando sai para uma caminhada, ele conhece todos os ruídos, ele sabe identificar tudo que ele está escutando e sabe localizar os perigos. Então, veja como desenvolve algumas coisas. O que eu trago aqui de exemplo é o Darwin, Charles Darwin. E ainda a inteligência existencial, que também está em estudo, abrange a capacidade de refletir, ponderar sobre questões fundamentais da existência, seria característica de líderes espirituais e de pensadores filosóficos. São esses grandes pensadores que pensam a humanidade, pensam o universo, não pensam só no seu umbigo, pensam nas questões mais amplas, mais abrangentes da humanidade. É por isso, gente, que uma pessoa
É por isso que as pessoas olham para uma paisagem como essa e imaginam uma construção maravilhosa como essa, né? São as inteligências espaciais todas envolvidas, são as inteligências aí. Olha a inteligência que de um artista plástico para reproduzir uma outra paisagem do seu interior. Esse quadro é da nossa colega Dolma, da Escola de Paz daqui da Grande Florianópolis. Rodin, de uma pedra, ele consegue esculpir essa estátua. E por aí vai os exemplos. Eu quero trazer também sobre o autor Howard Gardner. Ele mora nos Estados Unidos, estudou na Universidade de Harvard, escreveu esse livro das inteligências e trouxe bastante impacto para a educação, né? Hoje ele continua lecionando, é professor de cognição, e nos seus escritos posteriores, ele enfatiza a importância de trabalhar a formação ética simultaneamente ao desenvolvimento das inteligências, né? Porque ele disse numa entrevista à revista Veja que alguém perguntou se as inteligências tinham moral. Ele disse definitivamente não. As inteligências, elas são neutras. Assim como o secretário do Hitler usou a propaganda do Hitler para a guerra. Na mesma língua alemã, o Goethe usou a língua para escrever poemas belíssimos. Então, a formação ética é que vai dar a direção para o desenvolvimento de cada inteligência, para desencadear o sucesso ou o fracasso em alguma coisa, né? Para o bem ou para o mal. E nós da Escola de Paz? O que tem a ver isso conosco? Os estímulos e o ambiente social são importantes no desenvolvimento de determinadas inteligências. Se uma pessoa, por exemplo, nasce com uma inteligência musical, porém as condições ambientais, escola, família, região, não oferecem os estímulos para o desenvolvimento da capacidade musical, dificilmente esse indivíduo será um músico. Então, o ambiente ajuda a potencializar ou a frustrar. A predisposição genética e as experiências vividas na infância podem favorecer nossos computadores mentais. Computadores não é uma boa metáfora, e foi ele que usou, porque nosso cérebro é muito mais do que um computador. Mas é só para a gente entender, as experiências vividas na infância vão favorecer a nossa mente. Em sua opinião, é mais importante estimular as inteligências do que medir, né? Muito mais estimular do que medir, porque nós não somos 100% em tudo, nós não somos nota 10 em tudo. Devemos descobrir as inteligências preponderantes dos nossos filhos e potencializar aquilo que ele já é bom. Isso aqui já é uma orientação da Escola de Paz. Conhecer os nossos filhos e ver aquilo que ele tem preponderante, porque todos nós nascemos com todas as inteligências. Só que 2, 3 a gente se destaca, 2, 3 são preponderantes. O único que, nesses estudos que eu tenho feito, o único um gênio que era bom em tudo, se vocês quiserem saber, era o Leonardo da Vinci. Esse era um gênio em quase todas as inteligências. Gardner sustenta que as inteligências não são objetos que possam ser quantificados, e sim potenciais que poderão ser ativados, dependendo dos valores de uma cultura específica, das oportunidades disponíveis nessa cultura, das decisões pessoais tomadas, porque também depende de cada um se eu quero aprender ou eu não quero aprender, se eu quero me esforçar ou não quero me esforçar.
suas famílias e seus professores e outros, né? Quantas vezes é um professor que estimula, que vai para frente. A quarentena dos anos 2020, talvez a gente vai no futuro se lembrar, e a quarentena dos anos 20? Foi uma crise ou uma oportunidade? Eu acho que ela é uma crise e uma oportunidade, porque a crise já está instalada. Nós temos que ver isso agora como uma oportunidade. Na internet tem vários testes que podem ajudar você a se conhecer melhor ou mesmo a entender as pessoas ao seu redor, né? Quando aceitamos um mundo diverso em que as pessoas podem ter múltiplos e distintos talentos, inteligências, nos tornamos mais tolerantes, empáticos com quem lidamos no dia a dia, sejam eles alunos, filhos, esposo, colegas de trabalho ou equipe de projetos organizacionais. Quando a gente sabe que uns têm uma inteligência mais nisso, outro menos naquilo, a gente se torna mais tolerante e saber que a gente também tem algumas mais preponderantes, outras menos. E agora, nesse tempo maravilhoso que temos para estar com os nossos filhos, é a nossa grande oportunidade. Esse tempo que nós temos para a Escola de Paz é a nossa grande oportunidade. Esse trabalho que eu apresentei saiu na revista do 49º Congresso Nacional. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, ele está lá bem detalhado, com todos os exemplos, se quiserem se aprofundar. E também está no site da Escola de Paz da Grande Florianópolis. É só procurar lá nas revistas ou nos próprios arquivos.